Oi, estou aqui para resumir a história da minha personagem original, a pedido de ninguém, porque eu pedi para vocês escolherem se querem vídeo ou postagem, e vocês só visualizaram, e não responderam, vão se fuder, e tomar no cu, enfim. Vamos começar do começo. Todos conhecem os integrantes, certo? A irmã, que seria minha personagem original, mas tem o nome de Charlie, o Catnap, que antes era conhecido como Finha Doe, e os pais que eu inventei para eles, porque todo mundo tem pai e mãe, quer dizer, nem todo mundo. Mas continuando, a Charlie era a preferida, enquanto o Theodore era o filho odiado. Desde que a Charlie nasceu, o Theodore foi sendo esquecido, e isso fez com que ele fosse afetado mentalmente, e por causa disso suas notas abaixaram muito. Então todos os dias que Theodore levava boletim para casa ele apanhava, até um dia que seus pais se cansaram, e fizeram uma comunicação com os cientistas, ou melhor Poppin Playtime para levarem Theodore. Porém, Charlie preferiu defender o irmão, enquanto os cientistas levavam Theodore para a van branca que estavam levando para a fábrica. Charlie começou a segui-lo, porém sua mãe o impediu. Mas mesmo assim, Charlie empurrou sua mãe, querendo alcançar seu objetivo de salvar seu irmão Theodore. Sua mãe fica muito zangada ao ser empurrada pela filha, e pede para os cientistas a levarem junto. E foi assim que eles viraram experimentos. Isis foi colocada na mesma sala de experimento que Dog Iris estava, junto com seu irmão, que antes eu chamava de Dog Day, mas agora é Solar Dog. Após uns dias, chegou a data do incidente, conhecido como a Hora da Alegria, e como você sabe, os experimentos fugiram, e foi justamente isso que aconteceu. Isis e os outros também fugiram, porém naquele dia havia uma visita inesperada. Os pais de Isis e Catnap foram até o laboratório após uma pequena discussão. A mãe aparentava estar arrependida e disposta a ver os filhos, e após muita briga o pai aceitou. Chegando lá, eles assinaram várias papeladas, e pediram autorização para entrar no laboratório. E mesmo recebendo muitos avisos, eles ainda queriam ver os filhos. Porém não demora muito até que o caos começasse, e em meio disso tudo, a mãe acaba se perdendo, e ela e o pai ficam separados. E alguns minutos depois, Isis encontra sua mãe, de primeira. Sua mãe se assusta, mas logo reconhece a filha que aparentava estar tão diferente. Ela tenta se confessar, e dizer o quão arrependida está, porém Isis a encara com fúria, e por instinto, ela ataca sua mãe usando seu poder subestimado das sombras, matando sua mãe. E o mesmo foi com Catnap, que matou seu pai. Após tudo isso, eles fogem do laboratório, mas em busca da saída, Catnap e Isis se esbarram em um cientista, que após tomar um susto, acaba atirando e acertando Isis. Catnap, indignado e raivoso, usa sua fumaça vermelha, deixando o cientista desacordado. Após isso, Catnap enfraquece e desmaia. Quando eles acordam, eles se deparam com um lugar escuro, e em meio à penumbra está lá, Mommy Longlegs, que começou a cuidar deles, como se fossem filhos, e ela faz o mesmo com Dog Iris e Solar Dog. Porém, certo dia Mommy pega Isis no flagra, usando seus poderes da sombra e da luz. Impressionada e entusiasmada, Mommy tem a brilhante ideia de vender Isis para o 1006, ou melhor, levar ela e Catnap para ele, pensando em como ele irá ficar satisfeito e orgulhoso. E então é isso que ela faz. Depois que Isis é vendida para 1006, ela se sente desprotegida em sua presença, porém Catnap sente o contrário. Ele começa a tratar Protótipo como um deus, e tenta de tudo para convencer a Isis que ele irá salvar a todos. Porém, Isis não concorda com sua teimosia. 1006 começa a torturar Isis, e a força a praticar suas magias da sombra e da luz todo santo dia, até que um dia ela se cansa e foge do local. Após fugir de lá e enfrentar a fome e seus instintos, havia um dia em que ela estava caminhando pela fábrica, até que ela entra em uma sala, e ouve gritos. Ao entrar lá, ela se depara com Mommy Longlegs morta e suas pernas tritu, e ao seu lado um humano está em pé, o que se parece com um funcionário, no caso, o Playon. Isis abre a boca para falar, mas bem na hora, Playon puxa Isis, e a esconde junto com ele, tampando sua boca. Isis luta contra ele, mas imediatamente para quando percebe a presença de 1006. Após 1006 levar os restos de Mommy, Playon sai do esconderijo, e discute com Isis, que fica disposta a ajudar Playon. Dias se passam, e Isis descobre várias informações importantes com o jogador, tipo sobre a suposta morte de Hag,
e ela vai conhecendo Poppy e Kissy, e ao passar do tempo, ela reencontrou Iris, assim formando um grupo contra 1006. Porém, um dia, Isis acaba entrando na sala secreta onde Solar Dog estava, e descobre que ele foi morto por Catnap, que arrancou suas pernas. Mesmo depois de ter perdido seu amigo de infância, Isis recebe o apoio dos outros, assim continua. Até que um dia o jogador estava demorando muito para voltar de sua missão. Então Isis o segue. Enquanto ela vai até ele, ela se esbarra de frente com ele, que parece meio preocupado com algo. Isis pergunta o que foi, e o que ele viu lá na missão. Ele tenta disfarçar com um tom casual, mas Isis, sem acreditar, consegue entrar na sala, e se deparando com Catnap morto. O jogador pede desculpas a Isis, e que ele não esperava que ele fosse morto daquele jeito. Isis, ainda muito afetada pela morte do irmão, acaba desculpando o jogador, porém, não imaginava que o pior iria acontecer no outro dia, porque enquanto ela vasculhava um local, ela percebe que a caixinha de comunicação de Dog e Iris está falhando, e detalhe, Iris e Isis se separaram para vasculhar a fábrica. Então, Isis começa a ficar preocupada, até que ela escuta gritos de Iris vindo do outro lado da fábrica. Isis imediatamente corre para lá, e se depara com Iris completamente cold-blooded e queimada por Huggy Wuggy, que havia sobrevivido, e Boxing Bull, os que teriam feito o acidente acontecer. Isis observa a cena incrédula e completamente arrasada. 1006 também estava lá, observando tudo com uma expressão vazia, porém maliciosa, sobrecarregada. Isis entra em seu pior estado, se transforma usando seu novo poder Phoenix. Caso não saibam que poder é esse, vejam os comentários dessa postagem falando sobre isso. Após se degenerar e virar uma aberração, Isis luta contra os três. Huggy Wuggy é o primeiro a cair, pois já estava machucado. Boxy Blue também. E o último que resta é 1006. Durante a luta, Isis acaba se distraindo, após ter recordações do passado e alucinações de Iris e Catnap. E por conta disso, 1006 consegue arrancar um de seus olhos e sua mão. Quando Isis já estava cansada e 1006 estava quase perdendo, para se safar, ele se finge de morto. Isis acaba acreditando, e então ela arranca a garra do 1006 e a coloca no lugar de sua mão, que foi arrancada. Porém, em meio à distração e gargalhadas, achando que venceu, ela percebe que havia uma bomba projetada na garra de metal, e quando ela menos imaginava, ela explode, e junto disso explodindo Isis, fazendo uma baita sujeira de líquido vermelho. Quando o jogador entra no local, era tarde demais. Isis estava morta, e por conta da distração e da rapidez da bomba, ela não conseguiu usar seus poderes de regeneração. Então foi essa a história. Espero que você tenha assistido até aqui. Se não, você não entenderá a história, e eu não irei explicar de novo. Beijos, meus gatinhos.